Fala do Vasco, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, pelo lado do Vasco é o seguinte, né? Ontem estádio cheio, vitória, primeira vitória em clássicos na temporada. O Vasco tinha perdido pro Flamengo e pro Fluminense com a classificação, né? O Vasco conquistando a classificação para as semifinais do estadual. Gol do Verratti, artilheiro de pênalti. O Vasco garantiu a vitória por 1-0 no Botafogo, em cima do Botafogo, e a classificação para as semis. Vamos ouvir então o técnico Fábio Carille falando sobre essa atuação de ontem, também com base nos clássicos anteriores e, é claro, projetando já a semifinal contra o Flamengo. Os primeiros 25 minutos do Fluminense foi muito bom, depois a gente se perdeu. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Cara, acabou um clássico importante, não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouquinho mais de tempo em relação ao Botafogo para trabalhar, então a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos. Foi isso que foi feito, foi isso que eu preciso fazer muito essa semana, aproveitar para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim um conforto assim para mostrar que a gente pode. Então tá aí o Carille, que mandou ontem um time, pelo menos no papel, mais ofensivo, né? Vale o debate, porque teve o Moura e Tietê inicialmente, Coutinho e o Lucas Zucarello, e lá na frente Ryan e Verratti. Então a escalação do Vasco foi essa, né? A parte dos volantes aí. Outro debate, atuação de Felipe Coutinho. Mais uma vez, ele ficou em campo até quase os 30 do segundo tempo, saiu cabisbaixo de campo para a entrada do Payet. Agora semana livre, preparação total para os dois jogos contra o Flamengo, sem vantagem. É bom lembrar, a vantagem é do Flamengo, que foi o primeiro colocado, falta um gol, né? Se a gente olhar a tabela para o Vasco ficar em terceiro ontem. Mas enfim, né? O Vasco passou para as semifinais, o objetivo era esse. E agora tem essa pedreira para enfrentar o Flamengo nas semifinais, mas com um certo conforto na preparação. Tem um norte, o Fábio Carille. Gabriel Farias, a pergunta é uma só. O Vasco consegue em 2 jogos eliminar o Flamengo do Campeonato Carioca? Cara, a possibilidade sempre existe, né? A gente não pode descartar. Clássico é clássico, vice-versa, aquele papinho. Eu não gosto muito desse papinho, não. Acho um papinho meio vazio. Onde eu quero chegar? E a gente vai ser bem sincero aqui. Eu sei que o torcedor vai ficar um pouquinho chateado, mas também não vou ficar inventando muito, não. Olha só. O Vasco, ele hoje consegue o quê com o Flamengo? Consegue competir. O segundo tempo do jogo na fase classificatória mostrou isso. O Vasco competindo no seu melhor, atuando no seu melhor ritmo, na sua melhor intensidade, com seus principais jogadores aparecendo, é um Vasco que vai competir, que vai igualar em vários momentos do jogo e que vai ter uma chance de avançar de fase. Agora, se nem competir, se for um Vasco medroso, for um Vasco acuado, for um Vasco somente esperando o Flamengo, como foi naquele primeiro tempo, aí não tem nem competição. Aí o Flamengo vai passar por cima e vai avançar a decisão. Hoje o que dá pra fazer isso, hoje o que dá é competir. Eu não vou aqui debater a grandeza, a tradição, porque todo mundo sabe que o Vasco é gigantesco, que o Vasco é maravilhoso e etc. A questão é bola rolando dentro de campo. Eu acho o Vasco até um time que tá se organizando bem, é um time taticamente compactado. Agora falta ainda muita qualidade para descontar toda essa diferença do Flamengo. Então é entender que você precisa atuar no seu melhor nível e torcer também para o adversário de repente não estar no seu melhor dia, não estar na sua melhor sequência de 2 jogos. É óbvio que o favoritismo está todo do lado do Flamengo também, isso pode significar algo produtivo pro Vasco, né? Joga sem carregar uma pressão grande de ter que avançar de fase, e nesse momento é isso, e isso só muda com dinheiro sendo injetado, bem injetado, e o Vasco melhorando a qualidade do seu elenco. Hoje, com as próprias pernas, tem um investimento de uma SAF, é difícil, né, de imaginar. O Vasco até tá se reforçando, jogadores chegaram, o elenco tá ganhando um pouquinho mais de corpo, mas ainda é muito distante do Flamengo. Então é competir, é pensar nisso. Vamos entrar, competir, fazer boas partidas, atuar na mais alta intensidade, ter um pouco de ousadia também, né? Afinal de contas, sem ela ninguém vai a lugar nenhum no futebol, e ver o que acontece nos 2 confrontos. Eu acho que o Vasco tem tudo para ser competitivo, e é isso que a gente aguarda e é isso que a gente vai cobrar. Não vou nem cobrar um Vasco igualando a força do Flamengo, que seria loucura da minha parte. Eu vou cobrar um Vasco que iguale pelo menos na vontade, na organização, a equipe do Flamengo. Então assim, pensando nas semifinais, a gente deve ter, aí eu digo deve, no sentido de há uma possibilidade, ainda não é certeza, a gente pode ter pelo menos os 2 primeiros, o Garré e o Nuno. Falta o nome sair no BIR e no BID, né, da CBF.
Se os dois forem regularizados até lá, assinarem um contrato, tudo certinho, tudo publicado, documentação, tem que tirar CPF, porque não são brasileiros, beleza e tal. Se tudo estiver certo e sair até o meio da semana, os dois estão aptos aí a defender o Vasco nessa reta final de Campeonato Carioca e também na segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco que deve jogar na quarta-feira de cinza, já na primeira semana, como foi nessa agora da Copa do Brasil. Então, são os 3 nomes que estão acertados, né? Inclusive a negociação pelo Lloyd, ela foi até um valor menor do que a gente trabalhava inicialmente. Então, se tudo der certo, ao longo da semana eles serão integrados, mas eles ainda nem treinaram, tá? A partir de amanhã que eles vão começar a treinar. É claro que o torcedor fica ansioso, né? Pra saber como é que tá a situação dos dois, se eles já estão integrados. Ainda não. A partir de amanhã teremos o Garré e o Nuno já integrados ao elenco. Sempre lembrando que pra jogar o jogo de sábado tem que entrar lá no Bira na quinta-feira. Quinta-feira, 48 horas antes. É no último dia útil, exatamente. Se eles forem regularizados até quinta-feira, estão aptos a jogo. Que Bira é esse? É o boletim informativo de registro de atletas da federação. E no BID também da CBF. Garré e Nuno já estão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E tem essa situação do Lloyd aí, já tinha feito uma live dizendo que quer ser feliz. É, cara, é impressionante como jogador de futebol, ele tem vontade própria e normalmente ele consegue resolver os problemas através dessas vontades, né? Se o cara quer ir embora do clube, mesmo que ele tenha contrato, que ele tenha assinado, é muito difícil o clube bater o pé e manter o cara, é impressionante. É a raça, não tô falando só da situação do Lloyd não, mas talvez seja a profissão com mais mimos do mundo todo de jogador de futebol, né? Boa sorte aí pro Lloyd. Ele vem, né? Ele vem na cara, depois de tudo isso, né? Se ele não vier, vai ficar feita pra ele. Mas enfim, vamos focar no futebol. Como é que você consegue ouvir aqui pelo... Pra todo mundo que eu quero ir pro Brasil. Se me deixarem pro Brasil, não jogo pra lado nenhum. Fico gangsta. Fico gangsta e, pá, vamos esquecer que eu joguei futebol e a vida segue. E a vida segue, tá vendo? Palavras do Lloyd Augusto. Ele é meio folclórico, né? Claramente, né? O Lloyd meio... não sei sinceramente se o futebol dele vai ajudar o Vasco. Você nunca assistiu um jogo do Alanyaspor? eu já saí de casa algumas vezes, mas aí sempre acontece alguma coisa no caminho, de comprar um arroz e tal, não né? te pega o Alanyaspor e Fenerbahçe assim, mas sábado de eu vi manhã. os lances dele, a gente não pode basear a opinião de futebol por lances. Até porque né? vídeos de melhores momentos são só os momentos legais, exatamente. Né? Mas assim, o vídeo que apresentaram, um vídeo interessante como sempre, né? O que você falou. Jogador de DVD tem um monte, tomara que ele seja um jogador que possa ajudar realmente. Provavelmente esse vídeo chegou para a diretoria do Vasco, mas o scout trabalhou e observou os jogos completos, que é só assim que você consegue identificar o talento do cara. Ele foi até expulso no último jogo dele pelo Alanyaspor, né? Contra o Atayaspor. foi expulso nessa partida. Cara, assim, o tempo todo ouvintes, torcedores do Vasco estão perguntando o que eu acho dos caras. Eu não conheço nenhum, cara. Garré, Nuno. Não vou aqui iludir ninguém. Eu pesquisei sobre todos eles. Não os assisto frequentemente, eu não vou mentir. Tem gente que chega aqui e fala um monte de groselha. Eu também não vou bancar essa, não. É um atacante de lado, velocista e com bons cruzamentos lá na segunda trave. Tudo que eu vou falar aqui foi fruto de pesquisa sobre esses jogadores. O Nuno, o Vasco chegou a buscar em Portugal o Bruma, Isso, Bruma. Que acabou preferindo ir pro Benfica, né? Isso. O Bruma, ele jogava no Braga, que é um rival ali do Benfica. O Nuno é do Casa Pia. Então, mas o Braga, ele queria o Nuno para ser a reposição ao Bruma. Então isso indica que o Vasco estava buscando um jogador exatamente com essa característica. Se o Vasco queria o Bruma não veio, e o time que vendeu o Bruma queria o Nuno, é porque eles têm características parecidas. Que é a característica que o Vasco mais precisa hoje. O Vasco precisa de pontas, o Vasco simplesmente não tem pontas. Ontem, de novo, a exemplo do que já fez o Rafael Paiva. O Ryan não tem essa característica. Pumita de ponta. O Vasco terminou com o Pumita de ponta de novo. Porque o Vasco não tem jogadores com essas características. Então, me parece que o Vasco fez o seguinte: atirou para todos os lados. Trouxe um ponta construtor, trouxe um ponta mais veloz, driblador, trouxe um ponta insinuante. Tipo assim, vocês querem atacante? Isso. Carilli, você quer atacante? Então toma. Trouxe pontas com todas as características. Porque, como o ouvinte brincou outra vez, você tem um ponta burro, que é aquele que corre de cabeça baixa e faz o time andar pra frente. Tem o ponta que é mais cadenciado. O Almada do Botafogo ano passado jogava pela ponta, mas ele não tinha nenhuma característica de velocidade. Era um ponta mais construtor. E o Carilli gosta desse cara, fez muito sucesso com o Rodriguinho, por exemplo, no Corinthians.
Era esse ponta construtor. E você tem o ponta meio termo, o Alex Teixeira. Hoje ele não faz nenhum nem outro, mas nos bons tempos da carreira dele, ele era um cara que era veloz, mas também tinha inteligência e cadência com a bola no pé. Ele conseguia fazer os dois. O Vasco trouxe um de cada característica pra tentar fazer pelo menos um deles dar certo. O estilo de jogo do Carille precisa desse cara, o estilo de jogo do Felipe Coutinho precisa desse cara, e o Vasco não tem esse cara. Eu cobrei muito a entrada do Ryan no time titular, isso aconteceu, melhorou bastante o ataque do Vasco. Ele e o Verratti se completam, mas ele não é um jogador de lado de campo, ele é um segundo atacante. Então quando você joga num 4-4-2, aquele losango, você pode botar uma dupla de ataque ali do Ryan com o Verratti que vai funcionar bem. Agora, se você quiser mudar para um 4-2-3-1, o Ryan não tem essa característica para jogar pelo lado do campo. E o Vasco ontem jogou com 2 jogadores sem essas características. O Zuccarelli é um meia, um camisa 10, jogou improvisado de ponta esquerda, e o Ryan é um segundo atacante, jogou improvisado de ponta direita. Isso não pode acontecer no Campeonato Brasileiro, por isso esse desespero. O Vasco trouxe logo 3 de uma vez para tentar fazer pelo menos um dar certo. Aí o Adson voltando, em tese você tem 2 pontas titulares, já que o Adson na minha cabeça vai ser titular da equipe.